Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, quinta-feira. Ontem o Corinthians fez 3-0 de São Bernardo. Eu falei 7-0, mas eu até comentei em casa que se for 1-0 tá bom. Um grande jogo. Um abraço para todos os amigos aí de São Bernardo, minha cidade natal, onde eu fiz colégio técnico, faculdade, onde eu tenho família, onde eu tenho amigos. E é uma cidade que eu adoro. Quem é da região, quem não foi na cidade da criança, por exemplo, né? Uma maravilha de local, tem a faculdade de Direito ali pertinho. E é uma cidade que eu adoro. Queridos, ah, eu vou começar os trabalhos falando aqui do mini índice. Nós temos um day trade iniciado agora há pouco. Hoje estou tomando Red Bull Energy Drink tradicional. Nós temos uma compra a 116.270. Olha, eu acho que tem potencial para buscar os 117 mil pontos ainda hoje. Talvez tocar a série TB aqui pontilhada. Mas o gap atraiu o preço, ele foi fechado a 116.625. Na verdade não foi por 10 pontos. E qual que é o grande lance aqui? Teve o fora da banda dentro da banda. Está acima de 116.560 ou testando a região, né? E principalmente acima dos 116.450. Então acho que, por exemplo, aquela história, se a gente estivesse numa sala de imersão tal, eu falaria numa compra, por exemplo, agora a 116.490 para entregar a 117, 510 pontos de spread. Lembrando que é um racional e não um comando oficial. O comando oficial foi no 116.270. Então vamos passear pelos dois vídeos aqui. Eu gravei dois vídeos ontem para não ficar muito longo. Deixa eu tirar o som aqui, fica sempre melhor. Não tem problema com eco nem nada. Maravilha. Então vamos lá. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço, mas principalmente atue na área de comentários, que assim nós crescemos, evoluímos, aprendemos juntos. Legal. Caro professor, vamos que vamos. Caramba, algum vizinho resolveu furar aqui alguma coisa. Onde não existem reformas, vamos em frente. Parabéns pelos day trades, hoje foi um festival, poderia estudar na Mose, poderia... realmente aqui olhando os day trades... A gente realizou lucro segunda-feira de 110 pontos, 1.010 pontos, 1.000 pontos, né? Aí... Na terça... Caramba, hoje é terça ou quarta? Acho que eu tô trabalhando muito aqui. Na verdade, dia 15, né, a gente realizou 1.010 pontos. Perfeito, segunda-feira. Aí na quarta, ontem, 845 e um 600 em outro. Ontem foram dois day trades. Então eles somam aí quase 1.500 pontos, né? Só ontem, mais 1.000 pontos na terça. E hoje a gente iniciou uma operação a 116.270. Ok. Nosso querido amigo, ele pede Mose 3, seguimos rumo ao novo desafio, 121 mil pontos, que agora foi projetado lá para o dia 7 e 8 de março, por quê? Eu fiz o desafio, falei entre dia 28, 1º e 2 de março, mas aí eu lembrei que era carnaval, né? Então não tem pregão nem dia 28, nem dia 1º e dia 2 volta às 13. E aí eu lembro que uma vez tentaram me colocar numa sinuca de bico, perguntando o que eu achava de parar pro carnaval, voltar... Pessoal, eu tenho opinião sobre as coisas que podem ser modificadas. Eu não acho nada. Se é uma regra, a gente segue e se programa. Vai passear. Quem tem negócio em outras coisas vai trabalhar nisso. Quem gosta de desenhar vai desenhar. Quem gosta de futebol vai... Enfim, eu não acho nada. Eu sei que 13 horas ou antes disso, na quarta-feira, eu vou estar a posto para trabalhar. É isso. Marcos, eu vou te confessar um negócio aqui. A gente fez grana no dólar. E o mini índice está andando favoravelmente no processo de recuperação há algum tempo. Claro que quase todos os alunos têm caixa para entrar num ativo extra, ou dois, né? Mesmo os mais recentes e os mais antigos. E uma das empresas que eu anotei aqui como uma possível candidata a adentrar nosso portfólio, a fazer parte de uma das nossas carteiras, é Mose, né? Então a Mose... ela, não estou dizendo que é um comando, é uma das candidatas.
Tecnicamente há um fundo duplo, apesar que eu não gosto quando o fundo duplo é muito distante um fundo do outro. Ela acionou um pivô de alta no rompimento de 7,90 e parece descansar após o Marubozu no dia 15. É uma situação interessante para compra, sim. Eu não sei se ela vai ser... Provavelmente a gente vai ter dois comandos aí para a carteira desafios, que é a menor carteira, né? Mas ela está interessante, sim. Em especial se romper 8,80. Perfeito? Nosso querido amigo Marcos Oliveira. Boa tarde, Wagner. Poderia dar uma palhinha sobre esse negócio de gráfico com ajuste e ajuste no índice no dólar? Claro. Querido, funciona assim. Eu uso o gráfico perpétuo, né, que é o gráfico, digamos, ajustado. Então, você vê que sempre nos mesmos pares aqui, caríssimo, ó, dia 16/6, ó, mudou do WinM21 para o Q21. Aí aqui mudou do Q21 para o V21 em agosto. Depois mudou do V21 para o Z21 em outubro. Sempre nos meses pares, do Z21 para o G22 em dezembro. E agora a gente mudou do G22 para o J22. Esse é o gráfico que junta, ele emenda, ele conecta um vencimento no outro. Certo? O gráfico intraday, eu não gosto que ele seja um gráfico que conecta um vencimento no outro, que dá distorção. Tanto que antes, né, só muito próximo da data de... Na verdade, ontem, né, até o dia 15 não tem liquidez, então você tem os candles craquelados. Eu prefiro usar o gráfico puro aqui. Então é isso. Aí ele não tem ajuste, ele é um gráfico que... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico aqui. Em nenhum momento... O mini índice trabalhou a 138.254 pontos. Agora, se você somar os juros, o que é comum para quem opera futuros, seria, entre aspas, a máxima histórica. Eu acho que faz mais sentido você usar o gráfico assim, porque se você paga os juros na rolagem, por exemplo, ontem, quem rolou... Deu um spread aí de 1.490, 1.500, 1.000 e... O meu spread acho que foi 1.520, alguma coisa assim, um pouquinho acima de 1.500, para rolar de um vencimento para o outro. Então, se você rola, você paga os juros, faz sentido você ter o gráfico perpétuo. Mas é um assunto polêmico, né? Mas a gente trabalha assim já há muito tempo e funciona bem. Ok? Querido Sensei Paulo Lancelotti, parabéns pelo dólar, obrigado, caríssimo, fomos bem. Nosso recorde até hoje. Nosso cartão de visitas para 2022. Balanços vindo bem para um país com políticos tão ruins. Concordo em gênero, número e grau. E aí, Paulo, a gente vai ter chance de ir às urnas, né? Aquela velha história que o meu filho fala. Pergunta para 10 pessoas em quem que elas votaram para deputado federal, deputado estadual, elas não lembram. Talvez lembre para prefeito e vereador, talvez para o Senado, governador e presidente. Mas o mais importante está na Câmara. Né? E aí as pessoas não se lembram. Elas votam em quem um parente indica ou em quem de repente tem uma aparência mais adequada no modo de se vestir, de se portar. Só que isso daí não enche barriga, como diz no interior. Né? Você tem que votar em alguém que trabalhe, que tenha valores, que tenha princípios, porque o código está na Câmara. Nós somos um país praticamente semipresidencialista. Né? É praticamente um parlamento no Brasil. Quem manda no Brasil são o presidente da Câmara e do Senado. Ou eu estou errado? Né? Então é isso. Já podemos estar acima de 150k, com certeza, né? Tanto que muitas bolsas foram nas máximas históricas. Seguimos com um sorriso no rosto, BBS bombando rumo aos 37, show, casar até romper 40, veremos. Acho que você vai realizar nos 40 sim. Neogrid segue acumulando para subir nos 4, tem Pechincha dando mole, concordo contigo, amigão. Vamos ver aqui a BBAS, que é uma das ações que você tem em carteira. BBAS a gente falava que era uma situação muito interessante aqui na pinça, né? E é aquela história, o ativo ele está longe da média, a média vai subindo e ele vai trabalhando aqui em torno de um topo anterior, mas tem potencial para buscar 40 sim. Quando a gente vê um gráfico no diário meio enrolado, eu gosto de colocar o semanal.
ele não é tão preciso, mas tem menos poeira. E no semanal, o rompimento 33,42 acionou um pivô, né? A gente tem resistência em 35,24, a próxima parada é 37,65. E Neogrid NGRD3. Essa eu acredito muito também. Na minha interpretação dos fatos, esta belezinha vai romper o 3,13 e vai levar a média de 21 junto no semanal. E no gráfico diário, além de um ombro, cabeça a ombro invertido, ela passa por um processo de acumulação. É assim que eu vejo. Então, deixa eu anotar aqui, porque senão eu vou ter que voltar nos dois vídeos, os ativos que os nossos queridos amigos NGRD3 e o nosso querido amigo Marcos Mozi 3. Legal? Então agora eu vou voltar no... Eu vou vir nesse vídeo aqui que foi o Flash, né? Vamos ver. A gente fez todas as carteiras e tal. Vamos ver o que a galera deixou ali nos comentários. E hoje eu irei ao Poupa Tempo. Quando eu vou no Poupa Tempo, eu não acho ruim, não. Eu sempre ia com a minha mãe, quando eu era pequena, ali ia resolver esses negócios mais burocráticos. Eu não tenho... Tem gente que tem terror, né? Tem até dor de cabeça quando vai nesse... Eu gosto, assim... Eu sempre fui muito bem tratado nesses órgãos públicos, eu gosto de resolver. E eu vou realmente porque, como não resolver um assunto com a Sabesp, eu já tenho o mapa da mina aqui, estou munido de documentos e resolverei. E tem um rapaz trabalhando no Poupa Tempo que eu vou, que é aluno da Top Traders, uau. E não é ele que me atende, não tenho nenhum privilégio. Ele nem trabalha na parte da Sabesp, trabalha no outro departamento, lá na orientação. Senão ainda podem pensar que eu tenho algum tipo de privilégio. Não tenho e não aceitaria, caso fosse oferecido também. João Vinícius, boa tarde, nobre mestre. A sua aposta baseada em análises gabaritadas, como de costume, afirma que o menino se tendo grandes chances, possibilidades... Chegaram a 121 mil pontos? Sim! Seria no dia entre dia 7 e dia 8 de março. Seria nos próximos dias, semanas para se alcançar esse patamar? Sim. Pouco depois do carnaval, 7 e 8 de março. A gente mostrou mais ou menos ali fazendo uma conta por que isso ocorreria, né? Desde que a volatilidade se mantenha na média que está, porque a volatilidade é o que faz o movimento mais ou menos intenso. Nesse momento se encontra a 116,610, tocando resistência dizendo martelo. Embora creio que seja um momento de reversão momentânea e rápida. Aqui Deus siga iluminando a todos nós, caríssimo. Ele... Ontem foi um pregão volátil, provavelmente foi aqui a formação, estava em formação, né, quando você comentou. Ele reagiu bem, na verdade aqui não, aqui, né. Na antivéspera tinha reagido bem ao tocar a média, ontem também o fez, mas incomoda um pouco esse desenho, porque está com cara de topo duplo, né. Topo mais baixo que o anterior, aqui ó, 117,270 e aqui 117,245. Eu acho que tem que trabalhar acima de um 116,600, justamente o ponto que você colocou. Aí ele passa a algum nível de tranquilidade, no ponto que está ali incomoda um pouco. Renato Martins, eu não lembro de ter visto o Renato por aqui, então eu sempre dou as boas-vindas, né? A nossa casa, a Top Traders, é a casa do investidor, como eu sempre comento, e da investidora também. Nós temos um grande número de mulheres nos grupos abertos e fechados, talvez pelo respeito que a gente trata, pelos nossos valores, pelos princípios que aqui nós temos. Então, o número de mulheres é um número bastante elevado. É comum, né, um grande número de mulheres em canais que são capitaneados por mulheres, por homens não nem tanto. Aqui na Top Traders isso ocorre e me deixa muito feliz. Então, nosso querido amigo Renato Martins, ele diz que a bolsa está agindo fortemente. Fato, parabéns pelos ensinamentos, eu que agradeço a sua atenção, carinho e amizade. Ele pede Mobile. Força, fé, foco e coragem para todos nessa caminhada, é isso aí. Anteontem eu passei por uma loja da Mobile. Eu particularmente gosto de móveis, assim, de construção. Acho uma empresa fantástica. Eu gosto da Etna também, acho que tem coisas interessantes. Até mesmo a Leroy, a Tokstok.
Pô, eu tenho a adega tradicional também, apesar de não beber vinho. Eu bebo muitíssimo raramente. Aí vão falar, porra, mas na época da Expo Money a gente sabe que você bebia. Bebi, isso daí não é segredo pra ninguém. Eu fiquei entre 2007 e 2012 e bebia mesmo. Até 2011. Né? Senão, pra não ser incoerente, a pessoa fala, pô, mas eu bebi com o professor, ele tá dizendo que não bebe, é verdade. Ia jantar com aluno, a gente bebia, fazia happy hour, isso daí é verdade. Então eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não, e também não tem nenhum problema. Senão o cara fala, pô, eu confio no professor. Professor, qual que é um dos valores que a gente tem aqui na Top Traders? De você ser íntegro. O que é íntegro? Se você contar 9 verdades e uma mentira, você não é íntegro. Então fala, pô, eu confio no professor, ele é sério, ele tá ao nosso lado, ele tá dizendo que não bebe, mas ele bebe. Pô, eu fiz curso com ele na Expo Money, a gente saía para beber depois lá no Triângulo das Bermudas, quando ia para Salvador, quando ia para o Rio, ele tá falando algo que não é verdade. Então, na verdade, entre 2007 e 2011, bebia sim. Bebia com o aluno, a gente fazia happy hour, era amizade, fazia negócios com o aluno, era uma maravilha, uma época, eu gosto desse contato com o aluno, eu acho que traz uma energia boa. E agora, de uns tempos pra cá, não, né? Mas eu tenho uma adega tradicional e tenho uma adega seca, que é uma maravilha, tá aqui do meu lado. Eu comprei na Leroy, não, na Tokstok, então gosto da Etna. O setor em si me agrada, então eu sou fã da Mobile, de uma forma geral. Agora, como o varejo como um todo, né? Pô, o ativo veio de 28, chegou a bater R$4, né? Quer dizer, a pessoa que investiu uma grana na empresa ficou com 15% do capital. Então, eu acho que no caso da Mobile, é aquela teoria. A 28 é caro, aqui foi uma barra de ignição que indicava realmente uma baixa forte. E a 5,75 eu acho que é negócio. Né? Eu, particularmente, acho que Mobile ela é interessante nessa região para compra. Ok? Aí tem a Pati Estrela. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo, Pati. Espero que sim. Você pode fazer a gentileza de olhar a MGI, claro. Não esquece de me dar os parabéns pela compra no 5,90 que eu fiz usando o seu método. Meus parabéns. Fico muito feliz e honrado ver nossos alunos e alunas fazendo sucesso. Traz um sentimento muito positivo. Gratidão, tudo de bom para você. A você também. Eu não conheço essa empresa. Vamos ver aqui, pelo menos não que eu lembre assim. MGI. MoneyGram International. Uau! O que faz essa empresa? Serviços comerciais. Então, se ela comprou a 5,90, ela comprou no bolo aqui, né? Fundo duplo, eixo. Ela comprou no meio da bagunça, comprou certo, é a forma que a gente opera mesmo, agredindo. Ela entendeu como uma acumulação e de fato era. E ela realizou, pelo que ela falou. Olha, se ela não realizou, o ativo voou, né? Ela dobrou o capital. No mundo cor-de-rosa, que eu sempre falo que é o mundo ideal, o ativo vai buscar 12. Só que está esticada, né? Então, dá para trabalhar de repente com stop a 10,40, por exemplo, faz sentido. Né? E aí de repente se estopar, tenta comprar mais baixo, aos 10, 9,90. Mas um trade fantástico e ela tá muitíssimo de parabéns. Comprou no processo de acumulação. Perfeito. O Ricardo Brown, querido amigo Ricardo, tá comigo há muitos anos. Desde o início lá que eu trabalhava em parceria com o Infomania, que ministrava os cursos lá de dentro. Ele já acompanha. Show, Day Trade de hoje, consegui acompanhar, obrigado pelos ensinamentos, disponha. Tudo de melhor a você, é uma honra, uma satisfação. O Ricardo deve acompanhar o meu trabalho há pelo menos uns 7 anos. E eu fico muito feliz. A gente tem esse histórico de ter alunos que nos acompanham há muitos anos, né? Rodrigo Obregon, boa tarde, professor. Poderia analisar o Bitcoin, Ethereum? Gostaria de saber a sua opinião de qual é o momento das criptos. Eu vou estudar, mas eu vou explicar por que eu não estou fazendo diariamente. Pessoal, o Bitcoin é considerado pelas redes sociais um ativo ainda muito volátil. Então, toda vez que a gente estuda Bitcoin, Ethereum e tal,
ele restringe a entrega dos nossos vídeos, né? Às vezes só de você citar a palavra de estar nos comentários. Como já está aqui, eu vou estudar e aí eu já estudo de uma forma mais profunda. E Ricardo, o manejo de risco posso sim. No mini índice a gente trabalha com mini contrato para cada R$ 5.000. Pode ser de patrimônio, né, dinheiro mesmo, renda fixa ou ações. E no dólar, um mini contrato para cada R$ 15.000. E o mesmo dinheiro, renda fixa ou ações que é usado para um, não pode ser usado para o outro, senão fica muito alavancado, tá bom? E aí, por que eu usei 110 mini contratos? Porque fazendo essa conta, é o que eu podia carregar no dólar. E ainda eu lia aí em redes sociais o camarada falando assim, pô, mas se você estava tão convicto da operação do dólar, primeiro que na bolsa a gente não tem certeza de nada, por que você não entrou com 1.000? Porque aí eu trairia aquilo que eu ensino para o aluno, que é manejar o risco da maneira correta, equilibrada. Por isso, né? Se eu fosse aluno do professor Wagner e ele me ensina o manejo de risco, e ele seguiu com 110 mini contratos, que deu uma boa grana, eu me sentiria incomodado se eu soubesse que ele estava com 300, por exemplo, fora do manejo. Né? Em vez de falar, uau, ele ganhou o triplo, não, ele fez diferente do que ele ensina. Então, os nossos valores são esses aqui. Seguir aquilo que a gente ensina na prática no mundo material. Carlos Henrique Hope, um lindo sobrenome aqui. Eu tenho um colega de faculdade que tem o sobrenome Hope. Será que é seu parente? De onde você é, Carlos? Boa noite, Wagner. Aí ele pede BKBR3 Via, parabéns pelo trabalho e dedicação. E eu que agradeço a alunos como você que nos incentivam, estão sempre aí conosco na luta diária. Saúde e paz a você e sua família. Querido, eu vou colocar o primeiro aqui, que é BR Brokers, né? Não é Burger King esse ativo. Uma vez eu vi não foi uma discussão, foi um negócio meio atabalhoado. Eu estava assistindo uma live e, porra, aí o pessoal insistindo que BBRK3 era Burger King. Aí eu falei, eu vou comentar lá, mas não comentei nada. Não é, né? É uma empresa do setor imobiliário, a gente sabe, que inclusive eu tava comentando com meu filho ontem, né? Ele falou, pô, se você fosse entrar num ativo de setor imobiliário, pegar uma parte de um lucro e colocar numa ação, né? Aí ele perguntou, pô, você colocaria em BR Brokers? Aí ele falou pra mim da Elbor também, né? Meu filho tá namorando, agora ele tá mais empolgado do que nunca aí nos investimentos. E aí ele perguntou pra mim, ele perguntou da Elbor. Cara, eu não lembro a outra empresa que foi. E o que eu disse aí da Tecnisa? Quem tem um imóvel da Tecnisa sabe que é a Tecnisa. Se bem que eu tenho, onde eu estou aqui é um imóvel construído pela Tecnisa, mas aí, por exemplo, quando você fala em salas comerciais, o padrão é melhor. Mas quando é residencial, só Deus na causa. Cara, eu não gosto, quando eu não gosto dos valores, dos princípios de uma empresa, é muito difícil fazer um trade nela. Então, Tecnisa eu já elimino. Entre a Brasil Brokers aí eu vou responder para vocês o que eu respondi para eles. Entre Brasil Brokers, Tecnisa e Elbor, sabe qual que eu prefiro? Nenhuma das três. Eu prefiro Lopes. É isso. Só que aí você olha a Lopes. Mas ela desenvolveu um movimento de alta, ela não está no fundo. Mas eu acho que é mais negócio, mesmo nessa região. Agora, se for entre Brasil Brokers e Elbor, eu prefiro Elbor. Mas não vejo nenhum problema em Brasil Brokers também. E aí, nosso querido amigo pede Via, que é uma empresa que o meu filho tem também. Nós temos Gemate. Em algum momento vai acordar. É a bela adormecida. Se alguém disser para mim que não faz sentido Via, que a antiga Via Varejo valer 4,13, eu estou de acordo. Né? Não faz. Está muito baixo o valor. Então eu penso que daqui em diante é mais provável que ela suba. Então vamos pro pau aqui fazer Bitcoin e tal. Vamos para cima. Bitcoin. Eu não estou fazendo direto por quê? Porque senão restringe a entrega dos nossos vídeos. E não só aquele vídeo, meio que ele simplesmente
porque ainda tem algumas polêmicas envolvendo criptomoedas. Então, em relação ao Bitcoin, depois de muito tempo, eu transferi dinheiro para a corretora. Ok? Ponto número 1. Ponto número 2. Nós temos um topo mais baixo que o anterior. Sim ou não? A impressão que nos passa é que haverá perda de 41.575 e que ele vai derreter, daí nós seremos compradores em potencial. Aí nós temos o Ethereum, a mesma coisa. Topo mais baixo que o anterior. E um eixo de M a 2836. Então indica mais probabilidade de um processo de correção. E aí a gente tem o Hash 11, que é uma das ETFs mais operadas aqui no Brasil. É como você se expor ao... Olha que ombro, cabeça-ombro clássico aqui, o neckline 57. Dá a impressão que vai acionar um pivô de baixa na perda 39,16. E aí, quando a gente der o comando para o Bitcoin, se houver, naturalmente, quem não puder operar o Bitcoin vai no Hash 11, simples assim. Ok? Então é isso. Eu acho que é momento das criptos, mas não exatamente agora. Acho que elas vão oferecer algum desconto nos próximos dias. Legal. Vamos ver quanto que deu de vídeo por enquanto. 27 minutos. Então tá tudo certo. Vamos passear um pouco aqui pelo... eu anotei para falar para vocês, pessoal, simplesmente, né? O fluxo financeiro, que é o que nos interessa em 2022, 10,158 bilhões de dólares, financeiro em fevereiro até o dia 11, 4,547 bilhões de dólares, na semana de 7 a 11, 693 milhões de dólares, quer dizer, esse movimento que a gente percebe no mini índice, no BOVA11 e no Bovespa, é fluxo estrangeiro com dinheiro novo. Isso é muito interessante. Perfeito? Então, nós temos aqui o minério de ferro, né, uma queda muito forte, então isso limita a alta da nossa bolsa. As empresas ligadas a metais têm um peso muito grande aqui no Brasil. Né, devem ser destaques nesse momento de queda, vamos ver. Se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, Vale 3. Ó, tá em queda de 1,28, GGBR4. Ó, Gerdau é um dos destaques de queda mesmo, né? Uzi Minas. Ó, 2,07. Uzi Minas preocupa um pouco que está perdendo essa LTA e está perdendo um fundo anterior a 15,34. Porém, entretanto, todavia, se ela começar a se recuperar, ela marca um fundo duplo e o eixo desse fundo duplo seria 15,89. Aí temos CSNA3. Né? Mantendo um viés de alta, mas preocupa um pouco, igual. Gerdau Metalúrgica. Né, tanto a Gerdau quanto a Gerdau Metalúrgica, uma situação de alguma pressão. Mas dá pra gente traçar aqui também um canal de baixa. E de repente ela está na base, aqui vai começar a reagir. Certo? Pedidos de auxílio-desemprego sem novidades e a gente teve fluxo positivo de novo, né? Vamos ver aqui embaixo.
Ó, o GPM desacelerou em 94 segunda prévia de fevereiro, foi uma notícia razoável. Investidor estrangeiro 1,879 bilhão no dia 15, impressionante. Por quê? Porque até o dia... Vamos ver aqui, até o dia 14, eles já estavam com 14 bi, com 15 bilhões, né? Então quase 17 bi de saldo em fevereiro. Legal. O histórico, o PL do Ibovespa, aqui o Oceano 14 está atualizando com também delay. Eu não sei se isso é alguma coisa do site ou é uma característica da origem que ele puxa informação. Continua sendo o PL mais baixo em quase 20 anos. Então o que eu vou fazer agora? Balanços corporativos. Então a primeira é TOTUS. TOTUS aqui na tela. A TOTUS, eu confesso que era uma das empresas que estava no meu radar, talvez para ser um ativo extra das carteiras, mas disparou, né? O movimento já materializou. Então essa daí, escapes, mas de repente a gente não descarta totalmente, mas é desproporcional, mas passa a ideia do Mastro Bandeira, né? Para quem tem um ativo, tem um potencial muito grande de buscar aqui o 3308 numa primeira batida. Não. De repente até os 37. Então, pivô de alta, né? Claro, pivô de alta acionado quando ocorreu o rompimento do 30 com 10. E é isso. Então, reagindo bem ao balanço. A outra empresa que eu anotei aqui é a Kepler. A Kepler já foi uma das rainhas do day trade, aí uma época, uma empresa de silos, né? Kepler Weber. Essa daqui já foi, né, pessoal? Quando... Por coincidência, não é que eu não estou trazendo os méritos para mim, não, mas teve um aluno que pediu o estudo aqui no YouTube e estava bem nessa fase embrionária. Eu acho que ele pediu o estudo justamente porque ele identificou o padrão da alavanca que a gente ensina e tinha acionado o martelo, né, a 32,86. A simetria falava em algo perto desses topos aqui, 40 com 31... ou 39,75, que era o ponto mais recente, bem próximo do que eu citei anteriormente, né? Ela cumpriu essa movimentação e foi além, né? Ela tomou fôlego aqui, renovou sangue novo. E olha, o ativo ele está numa região de objetivo, né? Que é 47,63. Eu faria o seguinte, 47,63. Ela está longe da média. Eu colocaria o stop 1 centavo abaixo da mínima de hoje, que é 46,70. Eu colocaria 47. É 46,70, eu colocaria 46,69. É isso. Talvez eu vendesse uns 30% a mercado e colocaria 70%, 1 centavo abaixo da mínima de hoje. Seria a minha estratégia pessoal, né? Que eu acho que faz sentido e tal. Aí nós temos a ADP, que é uma empresa absolutamente fantástica, né? Cadê ela aqui? Eu não me lembro o código, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos falar do balanço do Walmart. Falar do Walmart, né? Saiu o balanço. Já volto ali na... Eu penso que no pré-mercado está subindo 0,39, mas é uma baita oportunidade de comprar aqui, ó, gap de medida. Acho que está chamando compra o ativo e eu não lembro o código da ADP.
EDP Brasil, será que vai aparecer aqui? Cara, eu não lembro o código. Eu não me lembro. Apareceu. Colocar EDP Energia. Foi-se o tempo, né, que a gente tinha um determinado número de códigos que eu lembrava a todos. Deixa eu colocar EDP, ver se aparece. Cara, eu não sei. Se alguém souber o código aí da empresa, me passa depois. Quando eu não sei, eu sou bem sincero aqui, eu não lembro e não sei o código da EDP. E vida que segue. Depois, se bem que eu posso pesquisar aqui, né? Código na bolsa. Ah, é NBR, é verdade. Pô, é Energia Brasil, putz, que viagem, eu nem bebo. Uau. Acho que eu tô. Às vezes a gente tá numa época que trabalha. Putz, é Brasil, que viagem, mas vamos lá. Energias BR. Né? Então, enfim. Energia BR é um ativo em tendência de alta, né? Primária, secundária e terciária. Passou por uma correção. Né? É possível que nós tracemos aqui, inclusive. Foi falsamente rompida uma LTA. E o ativo, pessoal, eu não. Veja só, para quem gosta de trabalhar, por exemplo, com rompimento, esse tipo de setup, é um prato cheio. Porque está deixando provavelmente um gap de fuga e um rompimento falso da linha. Eu preferiria comprar num ponto diferente, mas é evidente que se você colocar aqui um gráfico... Ou seja, sendo objetivo, é uma situação de compra para quem gosta de seguir tendência. Porque na semana a barra é muito forte, é isso. Ok? Então, os balanços feitos. Eu vou falar da carteira desafios. A gente falou de Gerdau, Cury, aquele processo que a gente sabe. Olhando até pelo semanal, parece um recuo mesmo para acionar pivô. A Mel que acredita num processo de acumulação. E Local Web, enquanto acima do nosso 1063 tem potencial, está trabalhando na parte alta do Marubuzu do dia 15. E para buscar R$16 eu vejo que é uma questão de tempo. Esse é o meu entendimento. Aí eu vou voltar aqui para a planilha Trades. Falar um pouco aqui do índice de consumo. É um dos índices que a gente acompanha mais de perto, sim. Acima de 4067 nós temos um pivô de alta. Tem resistência logo a seguir no 4115, mas eu penso que vai passar e vai buscar 4600, talvez até alguma coisa acima disso. O índice de energia demonstra bastante firmeza, houve um pullback na CLTB. O índice de materiais é meio difícil esperar alta, né? Porra, o minério derreteu. Então, ó, tá 126, caiu muito forte. O índice de setor imobiliário, no meu entendimento, trabalhando na parte alta de um Marubuzu, tem um mastro bandeira em maior proporção e um mastro bandeira em menor proporção. E nós temos o IFNC, que é o índice de setor financeiro, está consolidando o preço acima de 10.855, que me parece muito interessante, só tem resistência aproximadamente aqui a 11.593. Small 11 consolidou fundo sobre a média, eu penso que está armando o rompimento de um pivô. Bolsa da China, movimentação interessante, um gap talvez de fuga, pivô acionado a 3.500, deve ocorrer ao longo da semana. E o índice Nikkei
Passo uma ideia aqui de um oco curtinho, mas eu não sei não. Se romper a média aqui, faz um pivô menor, depois um maior, a 27,325. A surpresa negativa, né, ela vem do minério de ferro realmente. Ele simplesmente saiu de 157 para 126. São 30 dólares de perda do dia 11 para cá, né, em 3 pregões. Esse canal não se aplica, né, não faz sentido mantê-lo. E acima de 127,90 pode deixar um fundo duplo aqui, deflagrar um rompimento falso. O petróleo Brent opera em alta, perto da média, sem novidades, e o WTI ele buscou realmente a média de 21 e aqui eu penso que ele pode encontrar suporte. Títulos americanos de 10 anos, mais uma vez sinalizam topo. Caso ocorra o rompimento da média de 5 primeiramente, ele pode descer no 1.903, onde tem este fundo, topo anterior a 1.902 e a média de 21. Aí o rompimento projetaria um teste da LTA ou até alguma coisa aqui na base da figura. Os futuros americanos continuam em queda, inclusive aceleraram do momento que a gente fez o estudo prévio e devem abrir em baixa, simples assim, né? A questão é ver como é que eles reagem. Estão acima do eixo de um possível topo duplo. No caso do S&P, o ponto é 4451, no caso do Dow Jones, o ponto é 34799. O VIX subindo no pré-mercado, naturalmente. Se ele voltar a cair e perder a mínima de ontem, 23,88, nós teremos um pivô de baixa e alvo pelo menos nos 20 dólares. O BZQ continua sem sinal de fundo, né? Próximo suporte a 12,04. E o EWZ está 0,39 de queda no pré-mercado, mas é para o alto e avante. Acho que em trancos e barrancos a média de 21 vai segurando o padrão do varal, que é quando a média segura o preço, que ele parece que está conectado, que tem um magnetismo entre preço e média. Reino Unido, uma baixa sobre a média, pressão sobre a média de 21. Eu desconfio quando as bolsas americanas abrirem, elas vão, talvez não entrem em território positivo, mas recuperem parte da queda e assim impulsionará as bolsas da Europa para uma correção parcial dessa baixa. Então isso inclui o Eurostoxx 50, o índice DAX também. E aí nós teremos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Os dois candles anteriores são fortes e não acredito que exista uma reversão, e sim que continue o movimento de apreciação. DXY, o dólar contra uma cesta de moedas. Fica a dúvida aqui se é um recuo para formar pivô ou se vai cumprir a simetria em A 95,173. E o Bovespa em dólares, uma correção dentro do movimento de alta, sem novidades. Tem um topo anterior aqui que pode funcionar como suporte. Aí nós teremos o BOVA11, trabalhando sobre um topo anterior, 110 com 53, média de 5 períodos. E BOV, a mesma coisa, né? No caso do topo anterior é o 114,926, está levemente abaixo e tem a média de 5 para trabalhar como suporte. Aí nós teremos o milho, estamos de olho no milho. O que chama bastante atenção são as bandas de Bollinger justapostas. E aí o mini índice que está um pouco abaixo do topo anterior, uma correção até a média de 5. E no intraday não é muito interessante que ele fique abaixo muito tempo do 116,450, mas ainda penso que pode aí se recuperar ao longo do dia, especialmente quando abrir aqui às 11h30 o mercado norte-americano. Aí tem China 11, por enquanto não me empolga. No caso da Vale a gente já viu, tem a Petrobras. Eu preferi Enalta e Prio e 3R, mas correções são oportunidades no ativo, no meu entendimento. Já fizemos aqui os índices. Depois eu faço carteira Fly USA.
Ouro e Pocket num vídeo mais tarde. Olha, a Ambev fez o que ela tinha que fazer, foi na parte alta do canal, talvez para quem espera aqui uma oportunidade de comprar, é uma região interessante, mas é um ativo que acho que tem opções melhores no momento, a mesma coisa da B3 e SA3. Aí tem o Banco do Brasil, que nós estudamos, Bradesco eu vejo como oportunidade, foi excessivamente penalizado pós-balanço. Itaúsa vejo correção como oportunidade também, assim como eu vejo em YouTube. YouTube vamos... A gente sabe aqui que tem o pivô, né? Mas não é segredo para ninguém que a gente tem Sambi na carteira. Penso que tem um potencial maior hoje em dia, está mais descontada, depreciada, atrasada e BPAC. Né? Rompeu 28,81, portanto pivô de alta cravado. Então BPAC e Sambi são as ações que eu acho que tem maior potencial nesse momento. Então é isso aí, tá entregue. Depois eu volto à tarde para fazer estudo complementar. Saúde e paz a todos, um ótimo pregão, pessoal. Valeu!